Hoje parece que já temos algum, nem dá para falar de desdobramento, porque a gente não sabe o que virá amanhã, né? Mas o fato é que temos alguma novidade, né, Sandro? Exatamente. O presidente dos Estados Unidos, há pouco, Donald Trump, Oineg, disse que deve conversar com o presidente Lula, abre aspas, em algum momento, mas não agora. Estava ali saindo da Casa Branca e falou rapidamente com repórteres, disse o seguinte, também se referiu a Bolsonaro. Ele está tratando o presidente Bolsonaro de forma muito injusta. E continuou, eu o conheço muito bem, já negociei com ele e ele é um bom negociador, ele Lula. Posso te falar que ele Bolsonaro, posso te falar que é um homem muito honesto e ama o povo brasileiro, e depois disse que em algum momento pode conversar com o atual presidente da República, Lula. Bom, então a gente tem que esperar para a coisa mais sábia a fazer é esperar realmente até o dia D, o dia de agosto, 1º de agosto, quando começariam, ou começarão, ou em parte, ou toda, sabe-se lá, a tal, ou as tais das sobretaxas, as tarifas adicionadas à exportação brasileira de produtos que vão para os Estados Unidos e na casa dos 50%. O Donald Trump emitiu cartinhas para vários países, foram 22 países que receberam cartinhas, informando sobre aumento de tarifas. De 20 e poucos por cento, de 25% até 40%, o Brasil foi brindado com 50%. Eu não quero aqui, nesse momento, ficar me perdendo muito nas discussões políticas, nas discussões e as consequências eleitorais, porque hoje, sinceramente, você não sai de casa para obter consequências eleitorais. Você não sai de casa para obter ganhos políticos, né? Se você for uma pessoa normal, você sai de casa para trabalhar, para ganhar o pão, né? Eventualmente fazer as contas. A gente mostrou aqui nos últimos dias uma pesquisa mostrando que não sobra dinheiro para nada, que as pessoas não conseguem se organizar. Então, o seu objetivo é se organizar, sobrar algum dinheiro, não enfrentar questões ligadas à insegurança, né? Ligada à segurança pública. Ontem a gente noticiou aqui uma barbaridade, ainda hoje de manhã, em São Paulo, uma confusão em torno da favela de Paraisópolis, uma desordem absoluta, o Brasil preocupado com essas questões do mundo real. Então eu não queria falar, o Bolsonaro, aí o Lula, eu acho que existe espaço para isso, é importante discutir isso também, mas eu queria dar um pouquinho, né, compartilhar um pouquinho, qual é o significado, né, o tamanho dessa crise do ponto de vista econômico, a capacidade de estrago que ela tem para a nossa economia, porque no final do dia, o que ela estragar ou o que ela não estragar é o que vai sobrar de importante. Então, para se ter uma ideia, é importante saber o seguinte, nós estamos falando de um mundo em que você tem um país que ocupa 27% do PIB e um país que ocupa 17% do PIB. Então você tem aí 45%, metade do PIB, quase metade do PIB do mundo está na mão de 2 países. Então não dá para você viver só vendendo para outra metade que não são Estados Unidos e China. Você cai na mão dos Estados Unidos e China. Não tem jeito. Então, se em 1930, e eu vou explicar porque eu estou falando em 1930, 40% do que a gente vendia iam para os Estados Unidos, hoje 32% do que a gente vende vai para a China. Poderia ir mais para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm 27%, 28% do PIB mundial. Mas ele compra 12% das coisas que a gente vende. Quem compra da gente é a China. Mas você perceba que 40% do que a gente vendia iam para os Estados Unidos. Aí depois ia 20% para o Reino Unido. Então 60% do que a gente vendia, Estados Unidos e Reino Unido. Se você somasse a Alemanha, dava 70%. 3 países, 70%. Hoje, 32% vão para a China, 12% para os Estados Unidos. Aí você tem que somar alguns países, Argentina, Holanda, Canadá, Alemanha e tal, para você poder chegar nos tais 70%. Então a gente pulverizou um pouco. Mas, quando você tem uma confusão como essa com um país, a chance de você ficar dependente do outro país não é pequena. Não significa que você vai ficar dependente só da China, mas a gente já é dependente da China quase
na proporção do que a gente era dependente em 1930 dos Estados Unidos. Era 40% do tudo que a gente vendia ia para lá, hoje 32% vão para a China. Digamos que a gente azeite os canais de negociação com a China e que a gente aumente 2, 3, 4 pontos, a gente vai virar o que a gente era em 1930 na relação com os Estados Unidos, com a China. E por que a gente dependia muito dos Estados Unidos em 1930 e hoje a gente não depende do mesmo tanto, a gente dependia 40%, como eu falei, hoje a gente vende 12% para os Estados Unidos. Em 1930, quando os Estados Unidos se arrebentaram, a gente pagou uma conta aqui que não tem tamanho. Por quê? A gente vendia 40% de tudo que a gente vendia para lá, sendo que 80% do que a gente vendia era um produto só, que era o café. Entendeu? Então, eu estou falando sobre dependência. Você imagina quando 70% de tudo que você vende é um produto só, que era o café. Hoje o café é 3, 4% da nossa pauta. Era quase 80%. Sabe quanto que do café brasileiro ia para os Estados Unidos? Quase 80%. Você percebe? Olha que meleca. O que aconteceu? Aconteceu que os Estados Unidos eram o maior comprador. A crise de 1929 nos Estados Unidos parou o volume de compra. Soma isso uma superprodução. O Brasil produziu uma barbaridade de café. A gente produzia uma quantidade industrial. Aí você teve um excedente de produção, o preço desabou. E aí a gente se ferrou. Repare, qual era o apelido que se dava à República Velha, né? Antes desse crash aqui? República do Café com Leite. Hoje você não pode falar em República do Café com Leite se você quiser. Você teria que falar República do Agronegócio, se você quiser. Não, vamos fazer uma República do Agronegócio. Mas não dá mais para falar café com leite, né? Mas café com leite, no caso o café, traduzia leite por causa de Minas. Minas tinha a maior população do Brasil naquela época. Mas o fato é que quando começa a República do Café com Leite, vamos pegar ali governo Campos Salles e tal, você pegar a população brasileira, 14 milhões de habitantes, a Minas Gerais tinha 3,5%, 3 e pouco por cento. Se você somar São Paulo com Minas Gerais, dava 32% da população brasileira, estava nesses dois estados, e você tinha a República do Café com Leite. Aí o café arrebentou, porque a gente era muito dependente. Então o governo começou a comprar café e destruía café. Cenas de destruição de café, café sendo queimado em pilhas. Tem fotografia disso, né? Desse café sendo queimado. Então, quando você tem uma dependência desse tipo de um país e você manda para esse país um produto, nossa, é uma tragédia. Então, vamos trazer para os dias de hoje. O café, que era 70%, 80%, hoje é 3%, 4%. Os americanos que compravam 80% do nosso café, hoje compram 17% do nosso café. A gente vendia café para Estados Unidos e mais 4 países para importantes, né? França, Itália, Holanda, Alemanha, até hoje a gente vende para 50 países. Então, o Brasil tinha 50% da produção global de café, hoje tem 40%. Então, quando você pega esse mundo, aí você fala, bom, temos uma questão diferente hoje, né? Então, o Brasil era um país exportador. Hoje o Brasil não é um país exportador. 18% do nosso PIB vem do comércio internacional. É motivo de crítica, né? Poxa vida, a gente é muito fechado. É um país que não se relaciona como se relacionam outros países, por exemplo, como a Coreia do Sul. A gente é muito fechado. O Japão. E isso que nos torna, isso que é uma fragilidade nossa, porque a gente é muito fechado, de certa maneira, quando vem uma crise como essa, a gente enfrenta ela melhor. Então a gente tem 18% do nosso PIB ligado ao comércio exterior, dos quais 12% são Estados Unidos. Então os Estados Unidos pesam 2% do nosso PIB. Sempre que a gente fala dos Estados Unidos, a gente está falando de 2% do PIB brasileiro. Então, só para dar
essa dimensão do que significam os Estados Unidos para nós. Agora, isso para o Brasil. Mas o Brasil é um fragmento de atividades econômicas, né? Não existe um só país. Existem vários países, que são os vários interesses envolvidos. Então, quando você pega, por exemplo, a Embraer, ela tem 90% a 95% da sua receita vem de faturamento no exterior. Desse volume, 60% dos Estados Unidos. Então, se o Brasil se chamasse Embraer, a gente estaria falando de 54% do problema. Então, para a Embraer, o que está acontecendo é um problemão. Não que a Embraer seja uma indústria que monte tudo aqui e venda para os Estados Unidos. Não é assim. A Embraer produz e compra de vários países, inclusive tem planta industrial nos Estados Unidos, onde ela produz alguns dos jatos, para onde ela manda peças que vão do Brasil. Tem aeronaves que são montadas com 30%, 40% de peças brasileiras nos Estados Unidos. Como é que fica a taxação de um produto como esse? 60%, 70% do produto feito lá, 30%, 40% do produto feito aqui. Você vai taxar em 50% os 40% e os 60% não vão receber taxa? A Embraer anunciou no ano passado um investimento de 70 milhões de dólares em hangares para poder melhorar o atendimento, a manutenção para os clientes americanos, que são os maiores clientes que eles têm. Pega suco de laranja. 40% a 45% do total da produção de suco de laranja no Brasil é exportado. E os Estados Unidos compram 40%. Então, suco é igual à venda para os Estados Unidos 20%. 20%. Ou seja, de cada 5 copos de suco que a gente vende lá fora, um vai para os Estados Unidos, um vai para os Estados Unidos. Então, o Brasil do suco está preocupado, com razão. O Brasil do café, que eu falei lá atrás, também está preocupado. Porque a gente exporta 90% do café que a gente produz. E 17% vão para os Estados Unidos, antes era 80%, lembra que eu falei? Então 15% do nosso café produzido aqui vão para os Estados Unidos. Pega a WEG, uma fábrica de motores, 60% do que ela fabrica vai para o exterior, de 20% a 25% para os Estados Unidos. Então 15% de tudo que ela vende vai para os Estados Unidos. 15% dá 1 mês e meio de produção. Percebe? Ela não pode perder 1 mês e meio de produção. Então, se tiver uma sobretaxa de 50% sobre esses setores, o que vai acontecer? Mas tem coisas complexas acontecendo. Por exemplo, se você pegar a nossa pauta de exportação, lembra que eu falei? Café era 80% da pauta de exportação. Se você somar hoje, olha só que interessante a diversificação e como a gente diminuiu o grau de dependência de qualquer país ou de qualquer produto. 80% era café em 1930, né? Hoje, se você somar petróleo, derivados de petróleo, soja, farelo de soja, carne bovina, carne de ave, celulose, minério de ferro, soma tudo isso que eu falei, que é coisa para chuchu, dá 20% da nossa pauta de exportação. E desses 20%, os Estados Unidos compram 20%. Você percebe como isso nos protege? Aí tem um dos itens das nossas maiores vendas para os Estados Unidos, que são escavadoras, pás mecânicas e compressores. Você vai lá, tem pelo menos 2 fábricas americanas aqui que vendem para os Estados Unidos. A Case e a Link-Belt, que é uma associação dos Estados Unidos com o Japão. Vende para os Estados Unidos. Uma fábrica, a Case, fica em Contagem, Minas Gerais. A Link-Belt fica em Sorocaba, São Paulo. E vendem para lá. E aí, as empresas americanas que montaram plantas aqui, estimuladas por uma atração tributária, por vantagens e por um acordo com os Estados Unidos, vão ser punidas em 50% as empresas. Então, temos a Embraer nos Estados Unidos, não vai ser punida, e a Case americana no Brasil vai ser punida. Não, é um negócio meio bizarro, né? Que, aliás, isso acontece com outros países. A Coreia do Sul, que foi taxada agora em 25%, ela montou uma fábrica da Hyundai nos Estados Unidos, não vai pagar. E a fábrica da GM americana em Seul vai pagar? É muito louca essa viagem proposta pelo Donald Trump. Ele é completamente fora da casinha. E ele desorganiza toda a lógica
de funcionamento da economia mundial. Mas o nosso objetivo, aqui hoje, agora, é tentar mostrar que aquele país dependente, café 80% e um complementozinho com algodão, açúcar, cacau, uns couros, umas borrachas, não é mais assim. É um país que produz muita coisa diferente. E o fato da gente não ter uma cadeia de produção tão sofisticada, que é ruim, a gente deveria ter mais indústria, e poderia ter mais indústria, e deveria ter mais indústria, a gente não tem, mas a gente não está na chuva, como alguns podem sugerir. A gente não está na chuva. É um nó, é um problema, tem que ser resolvido pela discussão diplomática. O Sandro nos disse agora, nos deu uma notícia boa, mostra que, não vamos chamar de bravata americana, mas ele soltou a carta e faz as contas, porque não dá para você imaginar que nós estamos numa avenida de mão única. Não porque os Estados Unidos possam retalhar e aumentar as tarifas também de produtos americanos, que pode, mas não é isso. É que encarecer o suco de laranja complica a vida dos americanos. Encarecer os motores da WEG complica a vida. Encarecer os aviões da Embraer complica as empresas aéreas americanas, algumas das quais já disseram que vão manter as compras. Tem lá, né, uma lista grande de encomendas da Embraer. Mas encarece, aí as empresas vão fazer o quê? Elas têm um ferramental todo estruturado para ter um avião da Embraer, ela chega e fala assim, agora eu vou ter um avião da Boeing, agora eu vou ter um avião da Airbus. Não funciona assim. Você não tem como, não é plug and play, vamos que vamos. As coisas são complexas. Então eu só queria dar uma dimensão, hoje, do tamanho dessa brincadeira, né? Dessa guerra comercial que não é trivial, mas o Brasil não é um país dependente dos Estados Unidos. Temos que tomar cuidado para não fazer a mesma coisa que a gente tinha, né, de cenário em 1930, de novo, dependendo da China. Então, temos que pulverizar. Nós temos que pegar a nossa pauta de exportação, que já é pulverizada, pulverizar ainda mais, e pulverizar os destinos. Quanto maior for o número de países, quanto maior for o número de acordos comerciais, quanto mais nenhum país tiver uma porcentagem elevada, melhor. Hoje tem. A gente tem que pulverizar. Esse é um caminho mais seguro para o país não depender de ninguém. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.